Há poucos dias, a pesquisadora e influenciadora brasileira Caroline Amanda Lopes Borges foi encontrada pela polícia da África do Sul após pedir ajuda em uma live. Agora, o paraibano Vitor Daniel Araújo Claudino desapareceu durante uma viagem para Tóquio. Conversava com o irmão por meio de um aplicativo de mensagens, mas parou de fazer isso quando chegou ao Catar, no Oriente Médio. Que tá acontecendo com esses brasileiros, hein? Quem vai explicar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão Meteoro. Opa, música errada. Aí, desculpa. Obrigada, fique tranquila. De fato, o que é está acontecendo com esses brasileiros, né? Mas a gente tem alguns pontos aí interessantes, Sofia. Qual é o ponto interessante? Da dinâmica, da importância do cuidado com qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de trajeto que vai ser feito fora do seu país, e a depender do local, até dentro do seu país. Né? A gente fez um corte sobre a Bahia, sobre gestos que não podem ser feitos. É importante, desde então, que a pessoa compreenda que é importante saber sobre a cultura, a origem do país, ter guias também certificados, mas esses dois casos chamaram muita atenção. Inclusive, tem até o terceiro caso que acho que a gente vai falar um pouquinho aqui. Chamaram muita atenção pela forma que eles se desenvolveram. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a primeira matéria que fala sobre a Caroline Amanda Lopes, que é o seguinte, tá? A Caroline, ela estava na África do Sul e ela foi levada por dois homens, aparentemente, e tem uma nuance que foi assim a madrugada de uma militância em redes sociais para conseguir mobilizar ao ponto de encontrarem a Carolina. Então, eu vou te pedir para trazer, que chocou bastante o que aconteceu com ela, por favor. Pesquisadora e influenciadora brasileira Caroline Amanda Lopes Borges foi encontrada hoje pela polícia na África do Sul, depois de ter desaparecido ontem. A gente vai te explicar essa história. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, Caroline não corre risco de vida, mas está muito machucada. Essa notícia, inclusive, é destaque no site da CNN Brasil. A gente compartilha com vocês na tela. A brasileira está por lá fazendo um intercâmbio na África do Sul, sumiu depois de fazer uma live em uma rede social. Nessa transmissão ao vivo, ela relatou ter sido vítima de tortura e de abuso sexual. Teria sido feita do estacionamento de um shopping em Joanesburgo e depois de alguns minutos saiu do ar. Então imagina a apreensão de quem estava acompanhando isso, e foi exatamente isso que gerou todo esse alerta. A CNN procurou a Polícia Federal e Itamaraty para mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não houve retorno. A gente torce aqui para que fique tudo bem com a Carol. Pronto, aí eu vou te pedir para colocar o link do Instagram da Aniele Franco, que a Aniele foi uma das pessoas que na madrugada mesmo, não sei se a própria Aniele, mas a equipe estava ali trabalhando, e ela confirmou, na ministra confirmou que foi encontrada a Caroline, que estava viva, não corria risco de vida, mas que ela estava machucada, estava com a perna machucada, e que estava bem, apesar de tudo, que seriam feitas as medidas ali justamente para identificar investigação policial que segue em curso em Joanesburgo, na África do Sul, como a polícia sul-africana e com a DILO da Polícia Federal acompanhando. Só que aí tem algumas questões, né? Porque como o caso da Caroline ficou conhecido por todo mundo. A Caroline, ela utilizou de uma estratégia muito interessante, que foi utilizar o telefone para fazer uma live. Ela abriu uma live, então, ou seja, no ao vivo, e ela falou inglês, mas ela falava, né, conseguiu falar baixo. Ela estava dentro de um carro, no porta-malas de um carro. Foi possível ouvir que ela estava numa avenida movimentada, foi possível ouvir vozes de dois homens conversando do lado de fora. E, de acordo com as informações que foram trazidas, né, durante a madrugada, há 2 dias, foi o seguinte: a Caroline, ela estava em um local, num bar, bebendo um vinho, chegou um homem, começaram a conversar, só que a Caroline, ela não queria absolutamente nada com esse homem, e aí é justamente o ponto que é a lacuna de como a Caroline, ela foi levada por esse homem e cometeram algumas atrocidades aí com a jovem, mas, né, pelo menos nesse momento a Caroline está bem, está
insegurança, está hospitalizada, teve a perna, falei, teve hematomas nas mãos e nos pés, mas e a Caroline conseguiu acesso à internet, conseguiu chamar a atenção de um grande público. Alguém aqui no chat, Sofia, comentou, inclusive, a página, a Caroline, ela é uma das pessoas influentes aí no meio de empreendedorismo. Pronto, obrigada. A Ione das Pretas, que é a empresa da Carolina, que ela trabalha falando sobre sexualidade da mulher negra, justamente é uma pessoa bem conhecida e conseguiu esse acesso, uma mobilização rápida, inclusive um acesso de uma ministra no Brasil, e com isso ela consegue, logicamente, um alcance, um apoio do Itamaraty de uma forma mais rápida, e conseguiram mobilizar ao ponto de encontrar a Carolina poucas horas depois, mas foi uma madrugada, de fato, foi uma madrugada assim, de tensão. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer, por gentileza, o segundo caso, que é a matéria do brasileiro, que é o brasileiro que estava no Japão, ele foi para o Catar, no entanto, ele foi uma viagem ao Japão, no entanto, na escala em um aeroporto no Catar, no Oriente Médio, ele desapareceu. E é esse o ponto, né? Ninguém sabe cadê o Vitor Daniel Araújo Claudino. Ele tem apenas 22 anos, a família busca informações sobre ele. Como a gente falou, ele chegou a conversar com o irmão pelo meio de aplicativo de mensagens. No entanto, desde o momento em que ele chegou no Catar, ele não tem ninguém mais tem notícia sobre ele. E isso gera uma questão, que é o seguinte: recentemente a gente teve também um brasileiro que estava em Londres e que estava desaparecido, que estava em Londres não, que estava na França e estava desaparecido, repercutiu aí, tem mais ou menos 4 semanas, repercutiu em todos os jornais, e quando a mãe desesperada procurando o filho. Só que esse brasileiro, por exemplo, estava preso em Paris, e por isso que ninguém encontrava nem conseguia contato com ele. Então, nesse caso, pode ter acontecido qualquer coisa, o brasileiro ainda não foi encontrado, a família ainda está desesperada, não tem informações sobre ele, e eu acho que a gente precisa começar a pensar, né, pensar em estratégias, em alertas, às vezes se comunicar com um amigo, com um conhecido, com alguém também desses países que a gente vai passar, que a gente tem acesso. Acho que é muito importante para a gente ter um ponto ali de proteção, de apoio, né, sobre o que pode acontecer, porque não é, e aí eu não quero trazer uma alarde para a família, tá, gente, porque não foi encontrado ainda, mas não é pequeno o número de casos de tráfico humano, de sequestro de pessoas, inclusive no aeroporto. Existem pessoas que simplesmente ficam de olho em quem chega nos aeroportos, e se você está sozinho ou às vezes distraído no celular, não fala direito o idioma, a pessoa vai te arrastando como se fosse conhecida. Então, muitos casos acontecem dessa linha, dessa forma, e as pessoas acabam desaparecendo. Infelizmente, então a gente espera que a família encontre, né, que a Caroline volte para o Brasil, volte bem, né, que tenha todo o suporte necessário, e que também a família encontre o Daniel Araújo, porque deve ser muito desesperador, né, não ter notícia nenhuma de um ente querido. É isso, Sofia. Com certeza é uma coisa terrível, né, você não saber o que aconteceu, acho que esse é o pior. Não saber o que aconteceu. E realmente pode ser muito perigoso, especialmente dependendo muito de quem é você e de onde você está, a coisa pode ficar muito perigosa. Eu vou trazer aqui, você falou do Catar. Eu, como mulher trans, eu não faria nenhuma viagem que eu sequer passasse por lá como parte da conexão, porque já aconteceu 2 travestis brasileiras serem presas no Catar dentro do aeroporto, presas. E estavam só fazendo conexão, elas sequer estavam indo para lá. E, inclusive, isso aconteceu durante o governo Bolsonaro, e o Itamaraty do Bolsonaro não ajudou em nada, né, o que seria esperado do Itamaraty do governo Bolsonaro. Mas, enfim, essa questão de viagens internacionais é sempre muito perigosa. A gente, independente de quem você vê ali, mesmo no caso desse rapaz, que não faria parte de nenhum grupo de risco, vamos dizer assim, esse tipo de coisa pode acontecer porque a gente sai do nosso país, a gente fica muito vulnerável. Por não conhecer a cultura, por não conhecer a língua, a gente fica muito vulnerável. Então, realmente é uma coisa
muito perigosa e tem que tomar muitas medidas aí de proteção e resta torcer para que fiquem bem e que, por favor, que os representantes do nosso país nesses países, né, Itamaraty, ajudem, né? Ajudem. Isso, Sophie, eu vou te pedir só uma coisa para a gente finalizar. A Marie Claire publicou uma notícia recentemente de uma influenciadora brasileira, eu te mandei no chat privado, que é o seguinte, a influenciadora, ela fez uma viagem para a Etiópia, ela fala que estava sozinha, mas né, tinha um grupo ali que deveriam se encontrar, ela estava sozinha no momento em que ela foi abordada, mas ela conta, né, que ela quase foi sequestrada na Etiópia, só que ela começou a gritar. E as pessoas ao redor, no relato dela é bem extenso, então a gente não vai trazer aqui, mas quem quiser pode buscar a fundo. Ela conta que as pessoas ao redor não ligavam muito para os gritos, até porque ela não estava falando no idioma etíope, né? E aí ela teve um piloto que percebeu o que estava acontecendo, porque ele estava no mesmo voo que ela, e as pessoas não estavam nem aí para os gritos de socorro, inclusive em inglês, ela estava gritando socorro em inglês, e um homem se aproximou dela, pegou ela pelo braço, tentou levar justamente, conversando com ela como se conhecesse, como se ela fosse uma pessoa próxima dele, mas ela não era, e quando ela foi entendendo o que estava acontecendo, ela começou a gritar, ninguém ligava, e até que quando o piloto chegou, aconteceu meio que um tumulto ali, ele brigou com o rapaz, aí o rapaz foi embora também como se nada estivesse acontecendo. E é isso, é um relato, mas um relato, inclusive, é recente, esse relato agora é de janeiro de 2025, e que triste, né? Que triste que isso vem acontecendo, mas serve de alerta justamente para todos os brasileiros que viajam. E às vezes as pessoas acham que todo canto é o Brasil, e não que o Brasil seja um país das maravilhas, mas que aqui a gente tem uma dinâmica receptiva com a outra pessoa. A gente contra a pessoa perdida, a gente tenta dialogar. Claro, vão ter pessoas ruins no mundo inteiro, mas isso é importante. Esse cuidado com um país diferente, com pessoas distintas, de culturas distintas, é muito importante. Que aqui a gente vê uma pessoa gritando help me, você para no mínimo e olha, né, o que está acontecendo. Tem outros países que não, e é esse o ponto. Você está Perfeito, Dai, mutada, Sophie. perfeito. Eu estava falando mutada. Perfeito, Dai, perfeito. É isso, tomar todos os cuidados sempre. Vamos ficando por aqui, Dai? Vamos, Sophie, ficamos por aqui. O pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais plantão no Meteoro.